Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigail. Bendita seja mais uma vez este veredito entre todos nós aqui, este veredito entre todos nós, como bem anunciado, como bem proferido. Saudações a todos vós, saudações a todos nós, saudações a todos os entes seres que estão aqui. E saibam todos vós, saibam todos nós, como sempre faz, participarmos constantemente, filhos da natureza humana espiritual. Filhos da natureza humana espiritual, todos vós, todos nós e todos que aqui estão, invisíveis aos vossos olhos, traduzir isto como um bem enunciado, comumente tratamos sempre, sem esta evidência, como poderíamos prosseguir? Como poderíamos prosseguir este enunciado entre nós? Com este fundamento máximo que seja, somos todos filhos do Pai, Todo-Poderoso, espíritos da natureza humana, que temos uma criação além de todas as fronteiras possíveis do conhecido, além de qualquer fronteira, além daquilo que pudéssemos identificar nesta terra, além de todas as escrituras, além de toda a formatação civilizatória, está este enunciado. Somos filhos mantidos, sustentados. Cada pedacinho de nós, cada possibilidade que temos de expressar como a natureza humana, cada pedacinho, tudo que é possível que reine entre vós agora, tudo que é possível, qualquer manifestação, qualquer estado que diz para vós mesmo, eu sou esse estado, qualquer um que seja, estamos sendo mantidos através do que recepcionamos. Então recepcionamos em 7 feixes, recepcionamos em 7 camadas, em 7, da mais superficial até a mais profunda. Então a nossa ancestralidade recepciona, depois tem uma camada, depois tem outra, até a camada que podeis saber de vós, que entendeis de vós. Recepcionamos. Então são irradiações que atingem-nos, que atingem toda a vida e toda a manifestação da vida. Mas nós temos um tipo de recepção, uma maneira de recepcionar, um eixo de recepcionar, que na formatação que ensinamos, somos da natureza humana espiritual. Não há um feixe deste que não existisse, não seríamos mais a natureza humana, seríamos outros caminhantes nesta terra de outra forma, que não fosse dentro da natureza humana espiritual. Dentro desse princípio, desse portal de edificação, pleito ecumênico da verdade, enunciaremos isto sempre. E cada vez que enunciamos isto, diremos para todos vós e para todos nós, o que está em nós que distingue isto sempre? O que está em nós que dia e noite distingue isto? Que não temos a capacidade ou a certeza, não temos a certeza absoluta de que somos filhos do Criador. Então, se o tempo que concebeis está nos segundos, está nos minutos, está na hora, o tempo da irradiação,
está em tanto milionésimo, 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 que é imperceptível qualquer aparelho humano. Tudo que vem que o aparelho humano possa perceber já está numa camada muito grosseira de manifestação. Antes disso, quer dizer que nós somos ancestrais de vidas e vidas, de milhares ou talvez milhões de anos, onde estivermos alojados de camadas por camadas, por camadas, por camadas, para atingir o estágio que todos estão, principalmente. E para atingir o estado encarnados, tão recentíssimo que é, tão recentíssimo perto do que tratamos. Antes da capacidade de estar encarnados, quando não existia esta possibilidade, caminhávamos numa poeira em volta desta terra, até que pudéssemos residir nela desta forma, todos nós. Sem isto, de que maneira poderíamos continuar? E que poderíamos trazer para todos vós? Então poderíamos trazer, neste dia supremo, bendito, vamos trazer o capítulo 2 para todos vós. Alguém que já escutou o capítulo 1? Qual o capítulo 2? Só existe capítulo 2 quando a concepção disso é o máximo. O capítulo 2, para quando estamos esquecidos disto, não existe. Num prenúncio do que é a intenção desta ordem magnífica. A intenção de trazer de volta a capacidade de termos a sensibilidade de que nós não nos autossustentamos. Se pudéssemos nos autossustentar não quer dizer que vamos trabalhar na terra e vamos comer da terra ou comer de qualquer parte, porque não vamos nos sustentar aquilo que já está sustentado. Se comemos grãos, se já estão prontos. Se comemos o que come grãos também, e assim por diante. Neste efetivo extraordinário, nesse fundamento extraordinário, é que temos a bendita estadia de estar presentes aqui, neste ato de estar sentado aqui, ato de estar sentado aí, para estar sentado neste ato. Tudo que tratamos agora em efetivo abraço, trouxe a possibilidade de caminhar, de movimentar-se. Trouxe a capacidade que recepcionamos de que podemos pensar, de que podemos saber que temos sentido e direção. Então, o que trazem para nós, daquilo que precisamos modificar entre todos nós, sabe o que? Não ter sentido e direção, jamais estaríeis aqui. Então estaria se não tivesse mais a entrada daquilo que entrosa em nós, de que o sentido de direção é natural, de que o sentido de que sabeis de onde moreis, de como é a porta onde adentra em vosso lar, e lá no sentido de direção onde estão os cômodos direitinho. Este efetivo nós não criamos. Este efetivo, podeis dizer, nós nascemos com ele, sim, nascemos com a capacidade de recepcionar e termos o sentido e direção. Mas então saibam, no intercruzamento, um elefante sabe do sentido e direção instantaneamente. Uma abelha sabe. Quer dizer que o sentido e direção do elefante e da abelha também está em nós, como um prodígio da natureza humana. Então há entre nós, como no elefante, como numa abelha, algo de maravilhoso. Mas tudo isto é banal. Entendemos que a abelha está lá do lado de fora e de que ela que se comunica assim. Entendemos que vamos para casa agora e pegamos um sentido e sabemos exatamente onde ela é. Se isto for tirado de nós, ficaremos aguardando onde está, onde está. Só resta alguém que pegue nos braços e leve, venha comigo, esta é a sua casa, entra. Mas se perder o sentido de direção, quando abrir a porta outra vez não sabe onde está. No interior de nossa residência, no interior de onde estiver. Sem isto, sem este enunciado, com que poderíamos ter o capítulo 2? Então o capítulo 2 é a
A capacidade de quê? Onde estás assentado agora é um milagre. E neste capítulo 1, trazer por referência. E de onde está sentado agora? O que separa-nos do ato da vida? Nada separa do ato da vida de um elefante do seu sentido de direção. Nada separa. Íntegro, totalmente. Mas nós não somos elefantes. Somos infinitamente superiores ao elefante. Então nossa ancestralidade deveria ser infinitamente superior a um elefante. Então, filhos desta vida, filhos de manifestação desta vida, estáis numa ordem, estáis num planeta que gira em torno de si mesmo, em torno do Sol. Não tem nada de que esteja sentado, estamos aqui. Mas isto é banal, aprenderam na escola. Todo mundo sabe disso. Mas e se este banal tornar-se milagre? Então a capacidade que temos da natureza humana desde o princípio, em primíssimo lugar, somos sustentados e mantidos de tudo que é possível que possamos reconhecer. Então, recordem disto. Então sempre estaremos em dois circuitos. O circuito interior deste portal e o circuito exterior deste grande mundo. E do circuito exterior de vós mesmo e o circuito exterior de vossas manifestações. E da capacidade de se manifestar lá fora, de gerar, de criar. Mas sempre que gere, cria. A capacidade de recepcionarmos aquilo que nos mantém. Não geramos. Não geramos nada. Recepcionamos. E algo acontece em nós que podemos traduzir naquilo que viemos por e acontecer. Se esse fundamento máximo for um fundamento desta vida, desde que éramos bem pequenos, então dificilmente teríamos a capacidade de nos enganar tanto, de ficarmos tão arrogantes, da capacidade de que podemos entendermos o que quisermos nesta vida. Só que, por acaso, então caminha lá fora. E se algo disto der certo o suficiente, tragam aqui. Qualquer um. Vão encontrar muitos sabichões, vão encontrar onde o intelecto é superior. Vão encontrar onde o emocional se traduz de todas as formas possíveis em discussões infinitas. Vão encontrar seres na prodigalidade que têm a possibilidade de angariar recursos, vão fazê-los muito grandes. E os recursos vai fazer dele grande. Vai fazer dele grande e falar, eu gerei tudo isto. Eu fiz tudo isso. Fez? Então no portal da unificação, poderia Big Mael, este que se manifesta aqui, dizer para todas as inteligências, porque precisamos tratar disto sempre. Todas as vezes. Será que não poderíamos tratar de outros assuntos? Qual assunto, qual o capítulo 2, que se isto não estiver revelado para nós? Então o capítulo 2, então buscamos na vida capítulos. Então na formatação do capítulo parece que comemos capítulos. Capítulos. Desde o capítulo do que seja a grande tradução sagrada do grande Cristo. Comemos capítulos, depois voltamos e comemos capítulos. Somos comedores de capítulo. Quando já comemos, mastigamos muito, queremos o próximo capítulo. Sabe qual é o único capítulo? É a verdade. Se a verdade estiver na capacidade que temos de discuti-la lá fora, ela não é verdade. A verdade é a capacidade que temos na totalidade de nós viver a verdade. Traduzir em atos. Então, quando lá fora discutimos
a verdade entre todos os seres que conhecem. O que é verdade para vós? O que é verdade para vós? Mas é de direito vosso falar da verdade assim. Também é direito vosso falar da verdade assim. Qual a verdade? A verdade é que, em princípio máximo, somos criaturas abastecidas pelo Criador. É a única e premissa verdade que temos. Se outra forma tivermos que não fosse essa, poderíamos gerar vida eterna. Então poderíamos ficar e gerar e nos manter numa vida eterna. Então, tudo aquilo que está em nós, de que está morrendo, então poderíamos detê-lo. Mas se este alcance não é nosso, então algo faz isto e realiza. E não faz por obséquio, faz na capacidade de realização máxima da integralidade total. É intrigante que todos os sabichões e grandes sabichões desta terra estão a 7 palmos, ou estão cinzas, em algum ponto onde a árvore comeu. A partir disto, que capítulo 2, se isso não reverbera em nós, mas no reverber máximo de nós, significa que podemos estar a isso, enganados neste mundo com nossas preferências, com todos os atributos que entendemos que somos. O que entendemos que somos? Todos os atributos da verdade crística, ou da verdade búdica, ou da verdade, seja onde ela possa se manifestar, ela é em si mesma. Isto é um milagre. Mas daqui a pouco podemos discutir tudo isto lá fora. E quando discutimos tudo isto lá fora, existe um mecanismo que não para mais, como comer capítulos. Ele não para mais. No circuito disto, nós vamos discutir tudo, até o próprio Cristo e até o próprio Deus. Então, recordando para todos nós, foram escolhidos alguns seres para se manifestar através deste, que teriam um facilitador desta possibilidade de combinações. Há muitos seres aqui que têm a revelação de que tratamos e existe um acordo. Sentamos numa mesa redonda. O que é o portal da unificação Abigail? Qual é o capítulo 1? O capítulo 1 é isto. O que traduzirá da verdade? O que traduzirá em primício lugar? Na apólice disso, existe uma coisa que se chama fidelidade dentro da verdade. Então Cristo demonstrou isto, fidelidade dentro da verdade. Toda demonstração disto não é discutível. Se através da discussão alcançássemos algo, éramos Cristo 1000 vezes. Construiremos uma escada. Na apólice daquilo que possamos discutir, só algo que podemos realizar, a obra do que seja a verdade em ação. Quando temos a revelação em primíssimo lugar do que tratamos agora, não em segundo lugar, a partir disto só. Se pegamos o bonde no meio, nada. Então este fundamento, se ele estiver revelado, e quando revelarmos que algo toma isso, todas as discussões nossas, todas as imbecilidades nossas, toda a miserabilidade nossa, e ela tomar conta de nós, temos uma revelação. Existe uma imbecilidade dentro deste ser que toma a capacidade, que é superior a seu filho da criação, e a criação me sustenta. Mas isto pode ser uma grande bobagem. Podemos falar disto. Isto é uma grande bobagem. A ciência não diz nada disto. A ciência é feita de quê? Quem fez a ciência? Então sabe o que é a ciência?
é a verdade, é a equação primeira de todas, máxima. Então tem uma equação em si mesma, que é indiscutível, a verdade, o caminho e a vida. Quando discutimos isto, temos uma prova real de que pegamos uma equação exata e queremos torcê-la para todos os lados. Como pudéssemos torcer uma equação exata da velocidade do Sol, saindo do Sol e vindo para a Terra. E podemos discuti-la. Esta é uma equação exata, indiscutível. Pela esta equação exata, indiscutível, criaram-se instrumentos a partir dela. Então, a partir de uma equação exata, criaram-se aviões, criaram-se tudo que é possível, que sabeis muito bem lá fora. Então, temos uma equação exata. Então, o couro que está nos nossos pés, ele tem o feitio ideal com o herbívoro que comeu sementes geradas, criadas e mantidas pelo Criador. E na apólice disso podemos manusear qualquer coisa neste mundo. Todas as invenções partiram de equações exatas. Então a equação exata em primeiríssimo lugar é esta. Se fugirmos desta, torcermos. E quando torcemos esta verdade, criamos o contrário da solicitude em nós. Somos bárbaros, porque quando distorcemos, no próximo passo, na próxima palavra, no próximo gesto, ela sairá distorcida. E se distorce um pouco aqui, vai distorcer um pouco lá. E fica tudo meio torcido. Este é o capítulo 1 do Portal da Edificação. Então, se há algo, um ser que aqui reina, qualquer um de nós, de vós, todos que se aproximarem, e a verdade levantar e falar, vai ter o capítulo 2. Então a verdade abre a porta do capítulo 2, ela não mastiga mais um capítulo. Então a totalidade em nós, e que em si mesma é verdade, ela abre uma porta no capítulo 2. Talvez falaremos do capítulo 1, 300 anos, 400 anos, porque só existe esse capítulo na meta do Portal da Edificação. Então será que abriremos mais conhecimentos, de milhões de conhecimentos, e faremos um livro falando de conhecimentos? Será que abriremos um livro maior para discutirmos melhor a verdade crística ou verdade búdica? Então tudo vira fragmento do fundamento. Então todos os livros científicos que geram ciência, geram do fundamento, e é um cálculo exato. Então, talvez a religião do que concebeis tudo, ligar o que está desligado em nós. Então, religar significa que algo desligou-se de nós. Então, do princípio de um elefante, algo desligou-se do elefante. Então, ele precisa de um instrumento para chegar à água. Esse instrumento pode ser discutível. No meio do caminho ele está enganado, e no meio do caminho ele já está morto. Temos todos os instrumentos do que perdemos na nossa ancestralidade, que cercam-nos. Então saibam todos vós, neste pequeno auditório, com esses tantos de encarnados, a Big Mel está falando deste tamanho, porque as milhares de seres aqui, tratando disto, e vendo encarnados que já foram encarnados. E este capítulo não termina nunca, porque é em si mesmo isto. Então o fundamento do Portal da Edificação, dentro de uma equação exata, é matemática. Se algo em nós perde a capacidade do milagre onde vivemos, nesta equação exata, algo retira.
Mas não estamos acostumados que algo retira de nós. Então, toda a missão de muitos seres espirituais que estiveram nesta terra e trouxeram regiões e regiões e regiões retiradoras que retiram a verdade, que retiram toda a pólice da capacidade da integralidade humana, que fica dividido em muitas partes, em muitas facetas, de todos os pontos e partes, tomados. Então, a equação exata, matemática, nesta orbe, onde existem muitos planos, existem trilhares e milhões de atmosferas em cada plano, e existem campos de vida aos bilhões, talvez aos trilhões. E cada campo de vida tem um tipo de paralisia que faz estar num campo de vida. Então, podemos perguntar para nós todos, que paralisia nos traz para estar neste campo de vida de encarnados? Onde precisamos de um soco gigantesco de estar encarnados? Então, quando precisamos estar encarnados, precisamos de algo tão grosseiro, quase que animalesco, de um soco gigante, para podermos nos sensibilizar outra vez, que de tantas vidas ficamos tão insensíveis à margem do sub-humano. Então precisaríamos de um choque animal, como talvez um choque num grande hospício antigo, que se usava choque, para trazer algum tipo de sensibilidade que desapareceu. E depois estava em ponto de estar sub-humano. Então encarnar nesta terra é levar um choque gigantesco, quase ao ponto do animalesco, dentro de tudo aquilo que estivemos em grandes enganos, e quando temos um engano. Então saibam todos vós desta paragem que está, e tendem a falar, amanhã, quando amanhecer, vou pegar esta estrada e vou para lá. Mas acontece algo, pega uma estrada oposta, caminho, e depois quando vê uma placa, então dá algo muito tremendo lá dentro de nós, e fala, nossa, eu estava enganado. Então a encarnação é isto, é um choque naquilo que estivemos enganados por vidas. Que perdemos a potência divina no máximo que pudesse. Quando ficasse em débito, qual a potência divina em vós? Então, quando era muitos nós, reencarna, estávamos em débito da potência divina, quase pastando como um herbívoro. É chocante que tratamos o xalasteja, porque ficamos num lugar onde uma sistema civilizatório se faz gigantescamente arrogante. Não, precisamos de todos os aparelhos possíveis para sobreviver. Um elefante não. Mas não é para sermos elefante, é para sermos a natureza humana com capacidade infinitamente maior a um elefante. Temos atributos. Então, talvez, como sempre trataram, todos muito tratam, talvez seja ápice da criação, que poderá se movimentar-se entre muitos planos, entre muitos campos, o ápice. Então, para a capacidade do Cristo estar entre nós, há alguns pouquíssimo tempo de nada, 2000 anos. 2000 anos é poeira, é uma poeira de nada, na capacidade do que existe o tempo e na modalidade do tempo. Tem tempo que, daquilo que chamamos de alguns minutos, são muitos anos.
Em lugar de muitos anos, é poucos minutos, poucos segundos. Então, estamos acostumados apenas com esse tempo, desde pequeno. Então, na pólice do que tratamos, sempre tendo uma referência. E esta fidelidade nós temos. Sabe quem tem esta fidelidade do que Big Mel está falando? O que tira esta fidelidade? De que o máximo que podemos dizer é que existe uma equação. A potência divina máxima em nós é Cristo. Ou algo que conseguiu integralizar-se de tal forma que tudo aquilo que adentra para ele, nos eixos principais, abraçam-se e ele fica uma totalidade e ele vira luz. Então a totalidade máxima é na capacidade de uma lâmpada. E se uma coisa não der certo, ela não acende, precisa de uma totalidade. E é científico, é quântico. A lâmpada acende. Então estamos na progressão humana para esta totalidade acender esta lâmpada que somos nós mesmos. A essência, a verdade, aquilo que nunca termina, aquilo que saberá retornar de volta para casa. Sabe qual é a casa? Sabe a que distância podemos, em esquecimento, estar longe da casa? E de que fizemos? Longe da casa, perto da casa, significa que todos os atributos do Criador é máximo em nós. Longe da casa é menos. Menos. E ficamos divididos. E quando ficamos menos divididos, acontece algo muito especial. Como estamos muito afastados e tão cansados, e todos os seres que estão próximos falamos assim, vamos fazer um acampamento aqui. Depois que fortalecermos, aí nós voltamos para casa. Aí montamos um acampamento. Fixamos o acampamento. Ficamos gananciosos. Multiplicamos o acampamento. Vendemos o acampamento. E ficamos ali. Formatamos a nossa vida ali. Geramos ali. E os filhos viraram aquele acampamento. E mais um pouquinho esquecemos de que a nossa casa não é ali. Ficamos esquecidos que a nossa casa não é ali. E nossos filhos também ficam esquecidos. Aí nós damos de herança para os nossos filhos um esquecimento de permanecer lá. Então fiquem aqui. Porque se a mãe esqueceu, o filho nem sabe. Toma conta deste acampamento. Se ele dissesse para o filho, nós estamos muito longe de casa, precisamos voltar. Muito longe de casa. Mas o que é longe de casa? Quanto mais claro, mais perto de casa. Quanto mais iluminado, mais perto de casa. Quanto mais bem-aventurado, mais perto de casa. Mais longe, quanto mais empobrecidos. Quanto menos bem-aventurados. Quanto mais rancorosos, odiosos, arrogantes, escuridão. Então é muito simples dizer do que são os abismos da natureza humana quando ele está esquecido. Longe de casa. Perto de casa. Perto de casa, então sinto um cheiro de que é perto de casa e caminhe pelo cheiro de que é perto de casa, que é. Mas os atributos do que está esquecido ficam tão grandes e formatados que tornam-nos impotentes. Então, impotentes, dizemos assim, vamos ficar aqui mesmo, que está muito bom. Vamos multiplicar este acampamento. Vamos trazer toda a tecnologia para esse acampamento. Esse acampamento está com luz, estará claro. E terá luz de poste na rua. E terá luz dentro de casa. E ficamos felizes. E damos de herança para nossos semelhantes. Então, não esqueçam disto. Do que significa perto e longe de casa. Num acampamento deste civilizatório que se torna grande, 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 e torna-se cidades, capitais, países, continentes, onde tudo se encontra e se junta, estão longe de casa. Então, na circunferência
Como os colonizadores, vamos ir em frente nesse dado e encontraremos algo. Então nós já temos a volta em toda a orbe e não encontramos a nossa casa mais. Então poderíamos para outro continente encontrar a nossa casa. E entraríamos lá e existiria uma potência em nós divina, que teremos uma bem-aventurança tão grande. Então este é o capítulo 1 do Portal da Edificação. E quando todos nós que nos reunimos, e todos que seriam manifestar através deste, falamos, nós vamos manifestar a mesma língua, até formarmos o maior coral do mundo no capítulo 1. Então, será o capítulo do 1, o maior coral entre seres de que estão aqui formatados por uma indicação, uma voz divina acima. Caminhem e façam. E sejam fiéis. Toda infidelidade que possa ser é que discutem a verdade. Se a verdade está repartida, cuidado com a luz. Se a verdade estiver repartida, ficamos repartidos e não somos mais de confiança. E assim é que reinamos. Então, se há um ser se manifestando aqui, Abigail, que nasceu dentro de uma circunstância, de uma ordem, que caminha nesta terra há muitos séculos, e mesmo muito antes de Cristo, mesmo muito antes do Egito, e que foi denominada, num período moderno, de a grande fraternidade branca, que estava estabelecida com seres que vinham para esta terra sem precisar vir pelo ventre. Caminhavam entre campos e outros de vida e espalhavam esta notícia. E um destes que espalhou esta notícia no maior possível foi Cristo. A equação máxima de todas as equações. De outra forma, estamos cambiantes sem saber para onde ir. Estamos nesse acampamento, estamos, e ficamos. Então saibam todos nós, dentro de uma petição legal, foi instituído isto, Portal da Edificação, Pleito Ecumênico da Verdade. Um portal daquilo que poderia passar para um lugar que estivesse um pouquinho mais vivificado, para que pudesse trazer a revelação do que não está vivificado. É um pórtico. E dentro da lei foi possível que entre seres especiais, especialistas, que pudessem reter um pouco essa potência divina entre nós. E para ter a revelação de que essa potência divina um pouquinho entre nós entrelaça, então sintam este entrelaçar. E quando entrelaça, existe um bem-estar muito natural. Respiramos leve. Então se diz, nós trazemos para todos que residem como encarnados, e todos que aqui estão, que é como uma parede, tipo como um tecido cristalino, e o tamanho, ninguém sabe o tamanho, nem a Abigail, mas dentro cabe muito, sendo que no pouco cabe muito. E todos os seres que estão aqui estão na capacidade desta retenção. Esse cristalino são como os diamantes, que todas as intenções, todos os fios humanos têm dificuldade de passar, como os melhores fios possíveis, que trazem dificuldade de passar o frio, o gelo, e ele traz a potencialidade de que retemos o calor. E o calor retém. E quando o calor retém, ficamos aquecidos e ficamos mais vivos do que estávamos congelando. É simples assim.
Então, nesta retenção, nesta breve retenção que temos, já que no módico deste civilizatório, onde está tudo que é o contrário a tudo isso, em camadas, em camadas, em camadas, tudo intercruzante, de que faz que os hindus já trouxeram como o grande tecido do carne humano. Então, quando vem a natureza humana, espetacularmente dentro do civilizatório, vem uma trama, um grande tecido. Dentro deste tecido é que está tudo que consome ou não. Quanto mais próximo, mais dentro desse tecido, mais esse tecido consome de nós. E ficamos que nem aranha. E ficamos que nem um inseto que cai numa teia de aranha. Fica paralisado e não sai do lugar. Então, em aparência, podemos pegar algum aparelho externo e caminharmos rápido. Não saímos do mesmo lugar. A teia é a mesma. Gigantesca. Então entendemos com a nossa arrogância que temos mobilidade. Podemos ter um veículo que caminha não sei quantas de velocidade. Temos mobilidade. Mobilidade. Então tem uma mobilidade de que de um ponto ao outro desta mobilidade abre a porta e estás em bem-aventurança. Ficamos só mais arrogantes e só mais acumulamos. Apenas isto. Então, neste grande civilizatório, neste grande acampamento, e quem saiu de casa e perdeu a casa, bilhões de seres, e de que estão no total engano de que a casa deles é onde estão, seja em qualquer plano, em qualquer campo de vida, em qualquer atmosfera. Nós, da natureza humana. Então, Abigmael, dentro da grande fraternidade branca, retornando, porque tratamos de tanto, poderíamos falar horas e horas. A grande fraternidade branca, ele tem o fundamento de que nós somos o Filho do Criador. E a totalidade disto é tão gigante que podemos mover montanha como Cristo disse. E ela disse que através dos sons exatos, quando esses sons exatos estivermos na natureza da verdade, nós podemos tudo. Mas somos cerceados do tudo apenas que temos que provar que seremos fiéis, porque podemos pegar tudo e molestar tudo. Então tem uma chave secreta para isto. Então, quando a nossa fidelidade não for capaz de ser fiel, porque não podemos tratar do que tratamos, porque há algo em nós que não crê naquilo. E a infidelidade está no lastro, está no fundamento, está nas costas, está embaixo, está em tudo. Isso tem uma visibilidade para o espírito absurda e absoluta. Então sois testemunhas encarnados desta terra, desta manifestação e da potência que possa existir, e da potência que podemos existir. Dá para contar nos dedos quantos estão aqui. Dá para contar nos dedos de quem de fato quer saber a verdade, a não ser a sua verdade, e manifestar nesta terra. Naquilo que constitui isso, este módulo que tratamos aqui agora. Quando isto tudo for revelado, ficarmos nos desesperados porque estamos muito longe de casa e precisamos de luz da rua porque a nossa acabou, apagou. E ficamos muito desesperados, começa o retorno. Mas aí, como Cristo disse, abandonareis o mundo, então abandonareis o vosso acampamento. Abandonareis tudo aquilo de que faz de vós aprisionado e caminha comigo. Ele disse, isto é uma equação exata. Daquilo que estaremos prontos para abandonar,
Se isto for revelação, é suficiente. E sabemos que sempre seremos infiéis a isto. Sempre seremos infiéis a esta equação exata crística. E lá longe que estamos, vamos em qualquer templo, que este templo vai abençoar o vosso acampamento. Isto é muito simples. No molde daquilo que importa para esse portal de edificação, e que não vamos trazer capítulos para amor dele, porque se trouxéssemos 1 milhão de capítulos, todos vão querer o próximo. 1 milhão mais 1 milhão mais 2, 1 milhão mais 3. E sempre queremos que venha alguma coisa nova, alguma coisa além daquilo que indicaria para nós mesmos. É isto que é o começo, o princípio. Assim sendo, no assentamento do portal de edificação, que foram alguns anos, e nisto formatou-se algo através deste. Já que há muitos séculos exigia-se haverá de ser fiel. Porque trazemos se distorcer, isto que trazemos será molestador. Então, se distorcemos isto e lá fora, será molestador, indiscutivelmente. Existe algo, uma premissa, para quando pudermos trazer para vós o que é estar pronto. Quando estemos a uma integralidade crística e uma potência do Pai nós, entramos num reino que chama-se presença, que é desconhecido lá fora. Não é estar em algum lugar. Presença é o efetivo de um ato, onde demonstramos para a natureza humana, espiritual e todas as inteligências que estamos prontos. E no ato de presença prontos, existe uma porta secreta, porque é muito secreta, porque podemos entrar em um lugar, ou podemos ter poderes, ou podemos ter algo, e que podemos transformar em molestadores. Isto acontece. Trazemos muitas vezes algo para esta vida que enche nossos bolsos, distorcemos a verdade e molestamos a vida. Então, no estado de presença, em uma porta secreta, que em estado de presença, este estado de presença traz para ela abre. Então, estamos entrando no túnel do capítulo 2, do prenúncio do capítulo 2. Prenúncio. Mas teremos que realizar por nós mesmos. A prova é que temos que realizar por nós mesmos. Mas o que retira a possibilidade de estarmos em presença neste mundo lá fora? Todos os atributos, tudo onde levamos nossas atenções, nossos recursos, onde nós abraçamos, onde intentamos, a grosso modo, a bel prazer, de todo jeito possível. Isso cria uma circunstância de chamados visíveis e invisíveis. Visíveis, aquilo que acolhe nosso auditivo. O auditivo recolhe, é visível, é um som visível. Alguém bate na porta, ou alguém toca um telefone, ou alguém toca isso ou toca aquilo, ou aquilo que devemos toca nas nossas portas todos os dias, toma a nossa atenção. Então, o estado de presença é entre esquecimento. Então vamos distanciando de ficar prontos para esta porta secreta. Mas enfim. Então, através de ritos de passagem, que foi adotado pelo portal de edificação, para simplificar para todos, o máximo possível do que é simples. Um rito de passagem é algo
que está no reino daquilo que nunca mais será igual. No efetivo de que nunca mais será igual, ascensional ou descensional. Naquilo que nunca mais será igual, pela ligação que temos, daquilo que possa fertilizar e trazer potência divina. E nunca mais vai ser igual. Passamos uma linha. Não voltamos mais. Então, a grosso modo, um rito de passagem, como sempre tratamos, e vai ser sempre assim, o máximo de tudo. Um nascimento, um feto que nasce e sai. Ele não entra mais. Sois todos vós. Tiveste esse rito de passagem, na maior humilhação possível de todas. Então é um rito de passagem. Depois, durante a vida, temos vários ritos de passagem. Um grande rito de passagem é aquilo que denomina muitas igrejas. Seremos batizados. Então o batismo quer dizer que o Espírito Santo, algo além de tudo, ele tem a capacidade de adentrar em nós. E na capacidade máxima do improvável, porque jamais será provado. Teremos um distintivo. Essas mãos que fazem isso têm que estar em totalidade crística, senão colocamos a mão ao inverso. E quem colocou a mão ao inverso trará um caminho contrário. E quer que seja, que todos estejam no contrário. Então, cuidado, de onde fomos e somos batizados. Então, é um rito de passagem. A fecundação, na capacidade dela máxima que existe, de um rito de passagem de antes e depois, é uma magnitude máxima entre acerto e erro. Entre instinto ou não instinto, por um instinto, um rito de passagem deste, de que será fatal para o resto da vida. Ou entendemos que nos acostumamos. Então isto é um rito de passagem. Repetiremos isto 1 milhão de vezes se preciso. Que capacidade que temos de ser fiel a isto e repetir isto? Estamos inundados do contrário disto. 1 milhões de justificativas para isto. Inundados. Em estado de presença. Que é aquele estado onde os chamados são insignificantes e temos uma retenção da potência divina em nós, que não sai por todos os fios possíveis de tudo que tratamos. Entramos num estado de presença. É o efetivo de um ato vivo. Um estado de presença. Quando este estado de presença está em sua totalidade, ou está na magnitude que possa ser desta porta e por si mesmo querer abrir-se, tem um empuxo natural, simples, como abrir a torneira e sair água. Um empuxo simples. E a água tem o empuxo da água, a água vai puxando a água e ela sai da torneira. Um empuxo simples. Um empuxo simples. O empuxo é como se tão veloz e tão rápido, como se quando dormimos ou acordamos. Um empuxo. Entramos num estado de descanso, mas da presença. Um empuxo. Entramos num estado de descanso. Algo que é inconcebível lá fora. Tem 1/3 de descanso, 1/4 de descanso. Tem muitas modalidades de descanso. Mas quando pensamos que descansamos e estamos dormindo, os chamados são maiores ainda. Então, nesse estado de descanso entre nós agora,
vivo, não morto. Não quando caímos mortos de cansaço. Vivo. E neste descanso, acontece um empuxo como a água puxa a outra água. Um empuxo natural. E quando esse descanso, e este vivo, e que nunca aconteceu porque estamos divididos de tal forma que nos acostumamos com o meio descanso, ficamos acostumados e não sabíamos que existia um grande descanso vivo. Então, empuxo natural, como a água puxa a água. Ficamos gratos. Sabem todos vós, quando num cansaço extremo, onde nem podemos dormir dentro do cansaço extremo, e algo nos dá um assento e diz, descansa. Qual é o que vem em primeiríssimo lugar para vós? Arrogantes ou não, seja o que for, o que vem? Gratidão. Trememos de gratidão. Ficamos gratos. Neste empuxo da gratidão, simples, porque tudo vem naturalmente. Se estamos prontos, tereis palavras crísticas. Sois filhos do Pai, e se estiveres prontos como filhos do Pai, tereis tudo. E nesta gratidão imensa, tão empuxo natural, que entramos em oração. Tudo junto, presença, e entramos em estado de oração. Então não nos dispusemos a orar. Não falamos amanhã cedo vou orar. Daqui a pouco vou me ajoelhar e orar. A oração é a verdade e a vida e o caminho em nós. Indiscutível. Se entramos em oração, tem um apêndice, temos um apêndice. Se entramos em oração, estamos prontos para recepcionar o divino em nós. Mas o divino em nós pode estar através de um ente. Que temos um combinado de luz. Este ser que tem um combinado de luz e de milhares de anos entre nós, quer nos entregar algo. Mas se não for há milhares de anos, de última encarnação, ou mesmo alguém desta encarnação, que num estado de integralidade e dignidade fez uma petição, então cria-se um salão entre nós. E este salão não é imaginário. Tem um ser para cada um de vós, no fedil disto que estás, que diz, eu quero entregar algo para aquele ser lá. Estou aguardando, tento entregar e não consigo. Se debate, se coloca nas mãos, joga no chão. Se isto, se aquilo, preciso entregar. Estou desesperado por entregar. Então, fiquem apenas por aceitar, respeitar aquilo que estes seres, ou o que é divino, ou o que é um anjo da guarda, ou o que é um guia, o que quiserem, podereis recepcionar. Lá dentro está o medicamento que precisa. Se é para o colo do útero, se é para o estômago, se é para o pé, se é para a alma, se é para as dores abismais. Um remédio direto. Então aceita.
neste reino existe algo, então, simples, mas aqui está, excelente isto. Febril a isto. Então, de mais um rito de passagem, um empuxo natural, entramos em consagração. Quer dizer que a consagração é o demonstrativo que pronto, que podemos ir para o capítulo 2, mas havereis de realizar cada um por si só. Aqui demonstramos numa caverna sagrada. Havereis de provar que tereis a revelação e o desespero de estar longe de casa. Ter a revelação de tanta arrogância que ficamos superiores aos nossos demais. Que não estejamos odientos. E por si nós vamos entrar neste túnel. Depois da consagração é o capítulo 2. E não há o que faça encurtar este caminho por cada um que esteja aqui. Mas fomos agraciados com isto, dentro da lei e do intuito deste portal da edificação. Então a consagração é a elevação máxima do cálice sagrado, que lá no interior deste tem algo. Como tratamos do Espírito Santo, algo que transcende tudo o que é possível, do imaginável. Apenas quando estivermos no reino desprovido de tudo, saberemos o que é. E há algo por tratar. Estamos no reino desta agradabilidade. Que dentro do quinto elemento, porque estamos no interior do quinto elemento. E o quinto elemento tem algo oceânico, maior do que todos os oceanos desta Terra e de todos os outros planetas, e que denominamos de paz viva e ativa. É de tal riqueza que o Filho do Pai pode manusear isto à vontade e realizar por ele o que quiser, mas apenas tem que passar por este túnel, a sós. É a apoteose. Então, bendito seja para todos nós. E temos a intenção através do Verbo, e o Verbo é o Pai em ação, de apenas realizar esta obra simples na Terra. Não haverá capítulo 2. O capítulo 2 será para cada um quando ultrapassar, através da presença, todo o eixo que tratamos. E vão ter a revelação do que toma. Toma pela perna, pelo pé, pelo cabelo, por tudo. Aí terão a revelação que estão no tocante de que em muitos ritos sagrados nos enganamos e eles nos tomam, nos chamam seres, inteligências. E quanto mais a revelação disto, mais em dignidade estamos. Quanto mais a revelação disto, mais em dignidade estamos. E a dignidade para o Espírito não é aquilo que entendemos de dignidade, porque é uma dignidade parcial. Então, aquele meu irmão ali, ele é muito digno, ele paga suas contas, nunca deve nada e nunca bateu em ninguém. Tem uma dignidade, mas a dignidade pelo Espírito é aquela que não temos 1000 cobertores para esconder de nós. Está perto, é um efetivo absoluto e total, aberto. E quem mede a nossa dignidade não é outro nosso semelhante, é um espírito de luz. Então o ímpeto de Abimael está no que diz respeito ao desespero.
de chegar em casa. E para chegar em casa, tudo o que Big Noel trouxe para vós, disseram para Big Noel. Porque não há outro. Então, sigo o meu caminho de estremecimento, desespero e ímpeto. Apenas isto. Nada diferenciado de cada um de vós. E neste ímpeto, nesse desespero, estou revelado apenas isto. Mas quero chegar em casa. Que assim seja. Que assim seja. Bem lento e calmo. E de que quando tão calmo que eu passo esta barreira daqui e abro aquele portão, vejo que algo pega pelos pés, pelos cabelos, e de repente somos a mesma circunstância. E aí tereis a revelação. E se tiver a revelação, é um ponto novo que cresce. Não o velho que melhora. O bom velho não melhora. Podemos ir para o nosso próximo círculo. Se quiserem, batam palmas por vós mesmos.